Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 56. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. Procurando devorar-me todo dia, pois são muitos que pelejam contra a minha alma. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei, o que me pode fazer contra mim? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajudaram-se e esconderam-se os meus passos, aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me pode fazer o homem. Vamos ler o último todos juntos. Depois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Aleluia, glórias a Deus, né? Então a gente vê aqui que é um salmo que fala da confiança em Deus nos momentos de tribulação, de perseguição contra os inimigos. E a gente vê aqui que o salmista, ele deixa bem claro que ele é uma pessoa como nós, né? É uma pessoa humana, né? Que vai ter dias que ele vai ter medo, mas no dia que ele tiver medo, ele vai confiar no Senhor, né? A força dele, a confiança dele está no Senhor. E fala aqui também, né, que ele não tem medo do que pode fazer a carne contra ele, não tem medo do que pode fazer o homem, porque Deus está com ele. E lá em Efésios diz isso também, né, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, né? Então a gente precisa entender que a gente não tem que ficar lutando contra as pessoas, né? A gente vence as nossas guerras, as nossas batalhas é no mundo espiritual, né? A gente vence orando, e é por isso que a gente está aqui, né, de manhã para orar, né? Porque a gente sabe que Deus, ele é poderoso, a gente sabe que Deus, ele é misericordioso, a nossa confiança está no Senhor, e a gente está aqui para orar, porque a gente acredita que Deus está agindo nas nossas vidas, e ele age no mundo espiritual, para que a gente tenha vitórias nesse mundo físico aqui, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui na sua casa, reunidos na sua presença, meu Pai. Nós louvamos, Senhor, glorificamos o teu santo nome, meu Pai. Nós declaramos, Senhor, a nossa confiança em ti. Nós não temeremos mal algum, meu Pai, porque o Senhor está conosco. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos abençoa, o Senhor é quem repreende todo o mal das nossas vidas, todo o levante do inimigo, meu Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, meu Pai, venha nos fortalecer, nos capacitar, nos dar sabedoria, meu Pai, e discernimento para agir conforme a sua vontade, Deus. Que a gente seja guiado, direcionado pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor repreenda todo o levante do inimigo contra as nossas vidas e nos entregue vitórias, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também
vencer. Quem quer ter firme o coração precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, no mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar novamente, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor, meu Pai. Te agradecemos, Deus, por cada vida que está aqui nesta manhã, meu Pai, reunidas, Deus, em Teu nome, para Te louvar, meu Pai, para glorificar, para aclamar o Teu santo nome, Deus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe, meu Pai, em todos os nossos caminhos, Senhor, que o
Senhor venha nos dar sabedoria, meu Pai. Repreende em nome de Jesus todo o mal contra as nossas vidas, toda a obra do maligno, Deus, que o Senhor vai repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus. Nos abençoa, meu Pai, com saúde, Deus, repreendendo toda seta de enfermidade, Senhor, que o Senhor venha lançar por terra em nome de Jesus, meu Pai. Nós te apresentamos, Senhor, cada vida, Senhor, dessa igreja, cada membro, meu Pai, que o Senhor vai abençoando a vida de cada um, meu Pai. Abra as portas para os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, renova as forças, Senhor, aumenta a fé. Nós te apresentamos também, Senhor, a vida do pastor Edivaldo, meu Pai, que nunca mais veio aqui. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, meu Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria, Deus. Que o Senhor venha fortalecer e repreender, meu Pai, todo o mal, Senhor, da vida dele e daquela família, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Esse culto da manhã, né, como o próprio nome diz, né, é um culto de oração, né? A gente vem aqui porque a gente sabe, né, da importância de nós orarmos, né, que sem oração nós ficamos fracos, né, o inimigo tem mais liberdade para agir nas nossas vidas, mas quando a gente ora, né, que a gente busca a Deus, que a gente clama, a gente sabe, né, do poder de Deus agindo nas nossas vidas, né, do poder de Deus nos livrando da cilada do maligno, nos livrando de tudo, né, que não vem dele. E nessa manhã a gente vai ouvir a palavra com o pastor Pedro e aí depois a gente faz mais oração. Eu vou chamar o pastor para a gente orar para ele. Obrigada. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos a vida do teu filho, Deus, o teu servo, que vai ministrar a tua palavra esta manhã, Deus. Continua abençoando a vida dele, meu Pai, renovando as forças, Senhor, e abençoa, Senhor, as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo fale conosco esta manhã, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. É isso que nós te pedimos. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor nessa manhã. Nós já nos colocamos na presença do Senhor. Com certeza já nos preparou para ouvirmos a sua palavra e entender. Nós vamos fazer a leitura que está em Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: ao entrar no barco, os seus discípulos seguiram, e de repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas invadiam o barco, e Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos, aproximando-se, o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele disse: porque temes, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é esse homem, a quem até o vento e o mar obedecem? Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero começar comentando do último versículo. Depois nós voltamos. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Então é muito difícil nós conhecermos realmente o poder de Jesus. Porque aqueles homens andavam com ele, viam as obras que ele estava fazendo, os milagres que ele fazia, curas maravilhosas, mas eles perguntam: quem é esse homem? Aquele homem que eles seguiram, aquele homem que eles largaram tudo por causa dele, porque confiaram que ele era Deus. Mas eles não conhecem bem, então nós também não conhecemos bem. E aqui a palavra diz que Jesus entrou no barco e os discípulos seguiram.
Ou seja, eles tinham essa qualidade, eles seguiam Jesus aonde ele fosse. Eles não perguntaram para onde ele queria ir, eles não perguntaram qual era a programação, o que eles deviam fazer, não, ele só entrou e deu a ordem para onde eles deviam seguir. E nós precisamos estar atentos qual é a ordem de Jesus na nossa vida. E às vezes nós falamos, se o Senhor mandou eu fazer isso aqui, não vai ter dificuldade, não vai ter obstáculo. Mas nós vemos aqui o contrário. Quando aqueles homens entram no barco, que eles começam a navegar, Jesus pega a almofada e deita ali e começa a dormir. E se levanta ali uma grande tempestade. Às vezes nós dizemos, Jesus, o Senhor me mandou, não vai ter dificuldade. Às vezes nós temos que passar por uma dificuldade. Às vezes nós temos algo a atravessar que não é fácil. É um caminho que nós vamos seguir, que o Senhor mandou, mas às vezes tem uma serra no caminho, tem um rio para atravessar, tem algo que nós precisamos fazer e precisamos lutar por aquilo. Ou seja, Jesus não vai te entregar as coisas para que você não tenha que fazer nada. Você precisa fazer a sua parte. E a nossa parte nós precisamos fazer confiando no Senhor. A nossa parte nós precisamos fazer acreditando que Jesus está no nosso caminho, que Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, não vai ter problema. Se tiver problema, Ele é a solução. Aqui teve um problema, mas Jesus é a solução. Todas as dificuldades da nossa vida, todas as lutas da nossa vida, Jesus é a solução. E às vezes, como os próprios discípulos falaram aqui, nós achamos que Deus esqueceu. Ele está alheio ao que está acontecendo com nós. Foi isso que eles falaram. Salva-nos, vamos morrer. Ou seja, eles acharam que Jesus não estava nem aí, estava alheio a tudo aquilo lá. Mas Jesus está sempre presente nas nossas vidas. E quando nós abrimos a nossa boca, abrimos o nosso coração e clamamos, Ele é a solução. Jesus sempre é a solução na nossa vida. Jesus é sempre o caminho que nós devemos seguir. Jesus é o caminho certo que nós devemos seguir. Mas se nós seguirmos a Jesus, não vai ter nenhuma dificuldade. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então você vai dizer, não vai faltar nada, eu vou ter tudo na vida de mão beijada. Não, vai faltar também a luta, não vai faltar a batalha, não vai faltar a necessidade de buscar. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, depois que Abraão tinha sido abençoado por Melquisedeque, a palavra do Senhor veio a Abraão. E Deus disse para ele não temer, que o seu galardão ia ser muito grande. E Abraão fala com Deus: o que há de me dar? Deus já tinha dado muita coisa para Abraão, vitórias, inclusive vitória numa guerra ali. Mas o que Abraão queria muito? Um filho. O que há de me dar se eu não tenho filho? E o meu herdeiro é Eliezer. E Deus fala para ele: não, esse homem não será teu herdeiro. O teu herdeiro é o que nasceu das tuas entranhas. E Abraão creu e tomou posse. Naquela idade que ele ia receber um filho, recebeu. Então as promessas de Deus, ela não cai. A promessa de Deus, ela é cumprida. Mas às vezes nós temos que esperar. Às vezes nós temos que ter paciência, mas teve tanto tempo, agora passou a minha época. A sua época nunca passa. A sua época é a que você está vivendo. Eu podia dizer, na minha época, quando eu podia, quando passou. Hoje eu posso tudo naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, está na palavra do Senhor. Nós só precisamos conhecer o poder que Jesus tem nas nossas vidas. Aqueles homens acordaram Jesus ali, porque eles estavam desesperados. Eles não tiveram a capacidade de orar, eles não tiveram a confiança de determinar, eles não tiveram a confiança de repreender aquele vento. Eles tiveram a falha da falta de confiança, a falha da falta de determinação, que está sempre presente nas nossas vidas.
De repente nós saímos atrás de alguém, porque nós não podemos orar. Por quê? Nós podemos orar. E a nossa oração tem poder. Quantas vezes eu não peço a Isabela para orar por mim? Isabela é uma criança de 9 anos que não tem muito conhecimento da palavra do Senhor, mas ela tem confiança. E quantas vezes ela não orou e eu me senti melhor? Porque ela vem com a confiança, a determinação que vai melhorar. E quando nós cremos e tomamos posse da vitória, ela vai acontecer. Então o próprio Jesus reclama deles aqui. Ele disse: por que temes, homens de pequena fé? Ou seja, Jesus está dizendo: vocês precisam ter a fé, vocês precisam ter a determinação. Eu já capacitei cada um de vocês quando eu chamei, mas vocês temem de orar, vocês temem de buscar, vocês temem de clamar, vocês temem de determinar, vocês têm a força, têm o poder que eu já coloquei na mão de vocês. E Jesus fala hoje atualmente para nós: nós temos o poder de orar, nós temos o poder de determinar, mas nós precisamos ter a capacidade de esperar a hora certa. Nós temos que ter a capacidade de não dizer: Deus esqueceu de mim. Não, Jesus está presente na minha vida. Ele é o meu caminho, Ele é a minha verdade, Ele é a minha vida. É nele que eu confio. É através da sua palavra que eu vou vencer. A palavra do Senhor, ela ensina em todos os lugares. Ela ensina em todas as passagens. Ela ensina que nós podemos seguir o Senhor. No livro de Provérbios, lá no capítulo do profeta Habacuco, diz: toda palavra de Deus é verdadeira, toda palavra de Deus é poderosa, toda palavra de Deus ela tem poder. Não é uma palavra só, são todas a palavra. Mas às vezes, quando nós estamos na dificuldade, nós falamos: parece que Deus esqueceu de mim, Deus não tem andado nos meus caminhos. Eu hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer: Deus está na minha vida, Deus está presente nos meus caminhos, Deus tem me abençoado com grandes bênçãos, tem me dado uma família boa, tem me dado filhos maravilhosos. Os que vêm, que entram na minha família também são pessoas maravilhosas, genros e noras, todos são maravilhosos, todos se achegam de mim, todos declaram que me amam. Então Jesus está na minha vida. Não é pela minha qualidade, não, é porque Jesus está na minha vida. Jesus está presente nas nossas vidas. Jesus está abrindo o caminho. Jesus está determinando: caminha, porque eu estou mandando. Abraão, teu galardão será muito grande. Mas Abraão acha um problema: eu não tenho filho. Abraão, tu tem tudo e o filho vai chegar, Abraão. E o que aconteceu? Abraão creu e tomou posse da vitória. Abraão creu e tomou posse da vitória. E o Senhor disse para ele: a tua descendência será muito grande. O cara não tem filho, mas a tua descendência será muito grande. E leva ele para fora e diz: conta as estrelas do céu, se tu puder. Assim será a tua descendência. E olha o tamanho da descendência de Abraão, como o próprio Deus diz, espalhado por todos os lugares da terra. Então a promessa de Deus nas nossas vidas, ela não cai. A promessa de Deus nas nossas vidas, ela está presente. Eu lembro quando eu fui para a igreja, até mesmo eu achava que eu nunca iria para a igreja. E de repente, num dia especial ali, eu aceitei Jesus. E só era eu. A Zé era da igreja católica, da carismática. Mas ela observou e quantos eu vou ter que seguir. E foi vindo um por um. Jesus foi chamando um por um. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos uma família de sacerdotes.
filhos, noras, genros, todos são obreiros. Onde é que um dia eu imaginei que eu ia ter filhos pastores? A rebeldia que tinha a Deus, hoje é um pastor abençoado por Deus. O tanto de farra e de festa que o pastor Ronaldo queria participar, hoje ele é um pastor. Então Deus é maravilhoso, porque Ele nos mostra o caminho, e nós temos que enxergar e seguir o caminho que Ele nos manda seguir. Porque os próprios homens que estavam com Ele disse, aqueles homens admiraram, dizendo: quem é esse homem? Quem é esse homem que até o vento lhe obedece? É Jesus. É Jesus que é o dono do ouro e da prata. É Jesus que é o dono da saúde. É Jesus que é o médico dos médicos. É Jesus que abre o nosso caminho. É Jesus que nos abençoa. Às vezes nós olhamos algo assim e sentimos vontade de adquirir aquilo e vamos falar: acho que eu nunca vou ter isso. Eu nunca falo isso. Eu falo: um dia eu vou ter isso aqui. Um dia eu vou ter isso aqui. Eu andei numa Furreca 28. Eu lembro uma vez que eu tinha uma Vespazinha, uma lambretazinha da menor que tinha. E chegou um cara num corcel, quando tinha saído do corcel. E eu falei: eu digo, vou comprar um carro desse para mim. E o cara que estava do meu lado falou: tu vai doido para vender essa vez mesmo, vai comprar um carro desse? Isso foi em 68. E em 71 eu comprei um Corcel. 70 o carro. E quando foi no dia 28 de setembro de 72, eu fui lá e tirei um 0 quilômetro. Esse é o Deus que nós vivemos. E naquela época eu não estava na igreja, mas Deus me conhece do ventre da minha mãe. Deus não me abençoou quando eu fui para a igreja. Deus me abençoou a minha vida para que eu fosse para a igreja. Deus sempre esteve presente na minha vida. Deus sempre está presente nas nossas vidas. Deus está sempre atento a cada problema que você tem. E Ele tem o prazer em te abençoar. Você só precisa crer e abrir o coração e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, e confio na Tua palavra. Então é isso que nós precisamos. Nós não aprendemos nessa palavra, nós passamos a entender nessa palavra quem é Jesus. Ele abre o nosso entendimento para que nós conheçamos quem é Jesus, qual é o poder de Jesus e como Ele age nas nossas vidas. Amém? Aleluia, Jesus. Essa é a palavra que o Senhor tinha. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Aleluia, amém? Vou pedir para a irmã Zélia fazer a oração encerrando, e aí a gente dá a bênção final. Aleluia, Nelson, irmão, papai do Senhor, amém? Vamos fazer uma oração logo pela irmã Bia, né? Pela dona Bia, que é a mãe Luciana, que ela está enferma, está tendo a solução para melhorar. Vamos orar por ela agora. Querido Deus e eterno Pai, nessa manhã, na Tua presença, Senhor, nós queremos apresentar aquela vida, Senhor. Toca nela agora, Senhor. Toca no coração, toca nos nervos, toca na pressão, toca no sangue, toca naquela ansiedade que ela está sentindo, Senhor. Repreende toda a seta do mal e acampa os Teus anjos do lado daquela família, Senhor. Repreendendo todo o mal, repreendendo toda a seta de enfermidade, derramando as Suas bênçãos sem medida. Eu te peço nessa manhã, abençoa a vida de cada um que está neste lugar. E aqueles que não vieram, que Tu vai ao encontro de cada um, como a irmã Vilma, que nunca falta, Senhor. Derrama, Senhor, sobre ela uma bênção especial, sobre o lado da Tua filha, guardando e livrando dos mal. Eu te peço nesta manhã, abençoa a minha vida, repreende toda a seta de enfermidade, toda insônia que me assola, Senhor. Nessa manhã eu te peço, abençoa a irmã Patrícia, guarda ela debaixo da Tua mão santa e poderosa.
abençoando, guardando e livrando dos mal, derramando as bênçãos nela e as bênçãos espiritual e as bênçãos sem medida. Eu te peço nesta manhã, abençoe o irmão Isaac, toma ele debaixo da tua mão santa e poderosa, abençoa a mãe dele naquele lugar, a irmã, Senhor, o pai, a outra irmã, Senhor, e abençoa toda a parentela do teu filho. Derrama sobre ele uma bênção especial. Aí também está a irmã Betânia, abençoa ela, abençoa a irmã Dailton, guarda ela, protege, livra ela do mal, da saúde, da paz e da alegria nesse coração. Acampa os teus anjos no lado da tua filha, acampa os teus anjos no local do trabalho dela, abençoando e livrando de todos os mal. Aí também está o pastor Pedro, repreende toda a seta do mal e toda a seta da enfermidade, dá saúde a ele, dá paz. Abençoa Isabela naquele colégio, Senhor, abençoa aquelas crianças, Senhor, abençoa Pedro Filho, abençoa Luciana, Senhor, guarda eles, guarda o lado do teu filho, Senhor, guarda o local do trabalho dos teus filhos também, Senhor, e eu te peço, Senhor, que tu venha dar um resto de semana abençoada, cheio de paz, cheio de amor e cheio de tranquilidade na presença do Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço desde já. Abençoa esta igreja com toda sorte de bênção. E envia, Senhor, envia gente para esse lugar, que tem muita gente necessitada de ouvir a tua palavra. E vai enviar, Senhor, porque tu és o dono da bênção, tu és o dono da prosperidade, tu és o dono da nossa vida. Por isso eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos possam dizer amém. Amém.